Graça e paz a cada um de vocês que acompanha o nosso canal. Fiquei sem gravar alguns dias devido à saúde, mas estou de volta graças ao bom e amado Deus. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. A cada segunda-feira lemos um capítulo e queremos com isso ler toda a Bíblia. Leia comigo. Vamos acompanhar o texto. Sou o pastor Celso. Ajude o canal, se inscreva. Desde já, agradeço aos mais de 400 inscritos do canal. O link está abaixo na descrição. Mas vamos ao capítulo 8 de Marcos, que mantém a mesma tensão descrita no confronto e milagres do capítulo 7. Hoje nós temos, logo de início, a segunda multiplicação dos pães. Convido você a acompanhar a leitura dos versículos 1 a 10. Hoje eu estou utilizando a NAA para a nossa leitura. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tem compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-lo de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. A compaixão de Jesus o move a alimentar outra multidão faminta por meio de uma segunda multiplicação miraculosa de pães. Quando Jesus confronta os discípulos sobre alimentar as multidões pela segunda vez, eles novamente não conseguem ver que o poder dele provê a solução. Quantas vezes nós também respondemos na falta de fé? No entanto, quão graciosamente Jesus continua a prover tanto a sua palavra de perdão como o pão diário. Ele satisfaz plenamente nossos corpos e almas. A gente fica curioso com o número 7, né? O número 7 pode representar o número de nações gentias ao redor de Israel. Mas essa é só uma interpretação. Continuamos a nossa leitura dos versículos 11 a 13. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Muito embora já tenham rejeitado Jesus, os fariseus ainda tentam exigir que ele comprovasse a sua identidade. Os zombadores continuam a fazer isso ainda hoje, negando a Deus e ao mesmo tempo lançando exigências de provas relativas a ele.
Os que creem, porém, sabem que Deus é real e percebem a profundidade do seu amor no sofrimento de Cristo e a glória de suas promessas na ressurreição. O fermento dos fariseus. Continuamos a nossa leitura dos versículos 14 a 21. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão? Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Não se lembra de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Os discípulos lembram a sua falta de pão, mas esquecem daquele que está com eles, o verdadeiro Senhor e Criador de tudo. Às vezes também nós somos igualmente duros de corações e míopes, não enxergando o que ele pede a cada um de nós, concentrando-nos tanto sobre a nossa necessidade do pão diário, que nos esquecemos de recorrer a Jesus, o verdadeiro pão da vida. No entanto, Jesus pacientemente ensina seus discípulos, mostrando cada vez mais que somente ele pode satisfazer nossas necessidades mais profundas. A cura de um cego em Betsaida. Continuamos na leitura dos versículos 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Jesus cura um cego, ao passo que seus discípulos continuam a debater-se com a questão de quem é Jesus e o que ele viera fazer. O pecado cega a todos nós. No entanto, o toque gracioso de Jesus abre nossos olhos de tal maneira que, apesar de nossas fraquezas, nós o reconhecemos como o Cristo e cremos nele para a vida eterna. Talvez uma curiosidade dos 12 cestos que sobraram, né? Já que eu falei dos 7, 12 pode ser uma referência também às 12 tribos de Israel. A confissão de Pedro. Continuamos a leitura dos versículos 27 a 30. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Pela primeira vez em Marcos, um dos 12 reconhece Jesus como Cristo,
o ungido de Deus. Quão lentos somos e quão vagarosa é a nossa compreensão da divindade de Jesus. Nós vemos e, contudo, não conseguimos ver em Jesus isto. É por isso que Jesus graciosamente continua a revelar-se a nós por meio da palavra e sacramentos. Seu Espírito opera em nós a fé que afirma: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus prediz a sua morte. Versículo 31 a 33. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Pedro não aceita um Cristo sofredor. Só após a ressurreição ele compreende isto. Como a maioria dos judeus de sua época, Pedro espera um Messias que seja um poderoso guerreiro e conquistador. Ironicamente, Jesus é o único a silenciar outros. Agora, contudo, Pedro tenta silenciar Jesus. Na verdade, Jesus está corrigindo todos os 12, uma vez que nenhum deles consegue aceitar a necessidade de sua morte sacrificial. Ação de Satanás, né? Não que Satanás possuiu Pedro, mas o desejo humano que deixa de lado a palavra de Deus, que coloca a palavra de Deus em segundo plano. Essa é a ação de Satanás, tanto na vida de Pedro como na vida de cada um de nós. A recusa em aceitar o plano de Deus, de que Jesus tinha de morrer por todos. E isso é diabólica, pois ameaça desfazer o plano divino da salvação. Não cogitas das coisas de Deus. Precisamos aceitar o sofrimento de Jesus e crer na sua ressurreição. E isso é um dom gracioso do nosso Deus a cada um de nós. Os discípulos devem levar a sua cruz. Versículos 34 a 38. Então, convocando a multidão, e juntamente aos seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus agora explica as implicações do fato de ele ser o Messias na vida dos seus seguidores. Assim como ele voluntariamente se submeteu à vontade de Deus, mesmo quando isto é doloroso, assim nós também devemos nos submeter. Jesus avisa que veio para sofrer, morrer e ressuscitar, e que todo aquele que o segue deve carregar a sua cruz. É grande a tentação de evitar a angústia da cruz. Uma vida tranquila nos seduz a negarmos Cristo e a sua cruz.
No entanto, Jesus sofreu para a nossa salvação e prometeu vencer Satanás e todos os nossos inimigos. Jesus é o único capaz de entregar a vida dele em nosso lugar. Espero que tenha sido proveitoso para cada um de vocês. Se gostou, deixe um comentário. Até quinta-feira. Deus abençoe sua vida.